Vamos para mais uma mensagem de fé, esperança e amor para a sua vida. No vídeo de hoje nós daremos sequência à série de vídeos de introdução aos livros da Bíblia, iniciando pelo Novo Testamento, e hoje nós falaremos sobre a segunda epístola aos Coríntios. Então, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, a segunda epístola aos Coríntios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo que escreveu a segunda carta aos Coríntios, conforme está escrito no 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, aqui nós vemos que no início desta carta, no primeiro capítulo, Paulo se identifica como o escritor desta carta. Esta carta, a segunda carta aos Coríntios, ela foi escrita entre 55 e 56 depois de Cristo, logo após a escrita da primeira carta. Então, o apóstolo Paulo, ele ouviu de Tito boas informações que a igreja de Corinto havia recebido a primeira carta, e então ele decidiu escrever uma segunda carta para tratar de alguns assuntos importantes que ainda precisavam ser tratados. E então ele escreveu a sua primeira carta também no ano 55, e logo em seguida, alguns meses depois, supostamente também escreveu a segunda carta aos Coríntios. Então, o livro de 2 Coríntios, ele é subdividido em 13 capítulos. Então, foi subdividido em 13 capítulos. O tema principal desta carta, entre todas as coisas, o apóstolo Paulo escreve que em tudo é necessário permanecer fiel a Cristo. Não importando as lutas, não importando as adversidades, as dificuldades, ele escreve que é necessário, é muito importante permanecer fiel à fé, fiel, servindo a Deus, servindo a Cristo. Então, na sequência, nós vemos aqui estarei citando aí algumas partes de suma importância para a nossa vida, assuntos destaques que ele coloca aqui nesta segunda carta aos Coríntios, Então, nós vemos que ele escreve algo muito importante no capítulo 4, que nós somos vasos de barro, para que o poder seja de Deus e não de nós. Então, ele dá uma ênfase, que nós somos frágeis, que nós somos seres humanos, para que o poder de Deus, para que o poder de Cristo se manifeste em nós. Vamos ler aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 4, e o versículo de número 7 ao 9, que diz assim: Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele diz: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia! Então, o que ele quer dizer aqui, que neste mundo nós passaremos por tribulações, por angústias, por adversidades, por lutas, por problemas, por enfermidades, mas o que ele quer dizer de fato é que Deus, ele está conosco, e é que nos momentos de tribulações, nos momentos de adversidades da nossa vida, Deus, ele quer manifestar o seu poder sobre nós, e o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus ser glorificado através da nossa vida, no meio em que nós vivemos. Glória a Deus. Na sequência nós vemos um ponto importante no capítulo de número 5, que
todas as coisas, elas são transformadas por Cristo. A vida do ser humano, ela é transformada pela fé em Jesus. No capítulo 5 e no versículo 17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O nosso Deus, através de Cristo, Ele transforma as pessoas. Ele perdoa os pecados e torna as pessoas uma nova criatura. E esta é uma grande verdade. Podemos conhecer, todos nós, quem sabe, já conhecemos alguém que tenha sido alguém muito perverso, ou até mesmo eu ou você poderemos ter sido, como pecadores, pessoas ruins, mas quando a pessoa creu em Jesus, a sua vida foi transformada de tal forma que dá para se notar plenamente o antes e o depois. Por quê? Porque se tornou uma nova criatura, creu em Jesus e foi liberto dos seus delitos e pecados, foi liberto e transformado em uma nova pessoa, em uma nova criatura. Somente Deus tem esse poder de pegar e tornar uma pessoa uma nova criatura. Também o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios sobre a oferta, sobre as contribuições. E uma coisa muito importante que ele fala, que a oferta, ela deve ser com alegria. A Bíblia diz aqui no capítulo 9, no versículo 6 e 7, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Glória a Deus. Este é o princípio ativo sobre a contribuição, A palavra de Deus diz que aquele que semeia pouco no reino de Deus, ele vai ceifar pouco. Aquele que semeia muito, vai ceifar muito, Mas a palavra de Deus diz aqui que a oferta, ela deve ser conforme a pessoa sente em seu coração. Então não é uma obrigação, você precisa ofertar o valor X. Não, é segundo o que você propôs em seu coração, segundo a sua generosidade. Diz aqui, não com tristeza ou por necessidade, mas Deus ama ao que dá com alegria. Então a oferta, ela deve ser com a intenção de abençoar o reino de Deus, nunca a intenção de receber, Diz aqui, não com tristeza. Deus não abençoa aquele que oferta com tristeza. A oferta deve ser com liberalidade, deve ser com alegria. E também Deus não abençoa aqueles que dão por necessidade, ou seja, contribuem com a intenção de receber, ou dá 100 para ganhar 1000. Deus não é uma casa de negócio. Deus não é uma agência bancária. O nosso Deus, Ele nos abençoa de acordo com a nossa liberalidade. E diz a palavra que Deus ama aquele que dá com alegria. Faça isso, contribua, mas faça com alegria em seu coração. Então, o apóstolo Paulo, aqui na sequência, ele fala sobre a realidade do céu. E ele cita uma experiência que ele mesmo teve de ter sido levado até o terceiro céu. Diz aqui no capítulo 12, no versículo 2 ao 4, no capítulo de número 12, no versículo 2 ao 4, assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E diz, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Glória a Deus, ele fala aqui supostamente de si próprio,
que teve uma visão, ou ele foi arrebatado, seu espírito foi arrebatado, não sei qual a forma que ele pôde contemplar isso, mas ele pôde contemplar a realidade do céu, a realidade do paraíso. Então isso é maravilhoso. O céu é real, o paraíso que a palavra de Deus fala é real, e a porta pela qual as pessoas terem acesso a este céu, a este paraíso, é Jesus Cristo. Jesus é o único caminho para o paraíso de Deus. Então o apóstolo Paulo testifica da realidade do céu. O céu é real, creia nisso, o céu é real, aleluia. E aqui na sequência, no capítulo 12, ele fala, ele cita ali, que nem tudo aquilo que pedimos nós vamos receber. E ele fala de uma experiência própria. No capítulo 12, no versículo 7 ao 9, ele diz: e para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo fala num espinho na carne, supostamente uma enfermidade que ele tinha em seu corpo, e que ele orou a Deus por 3 vezes: tira de mim este espinho na carne, tira de mim esta enfermidade, este mal. Mas aí nós vemos que ele ouviu Deus dizer: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então tem muitas coisas que Deus não vai fazer conforme nós pedimos. Tem muitas enfermidades que Deus não vai curar, ainda que a pessoa deposite fé e confiança, mas que nós possamos ouvir o que a palavra de Deus diz: a minha graça te basta, deixar Deus se aperfeiçoar em nós, em Cristo Jesus, buscar viver a vontade, a plena vontade de Deus, como diz uma canção: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus, nada muda, Deus é Deus e sempre será Deus, amém? Então seriam estas palavras aí, na introdução da 2ª carta aos Coríntios. Agradeço a você por ter assistido esse vídeo até aqui, que Deus te abençoe, abençoe sua vida, sua casa, sua família, e até o próximo vídeo.